Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu dou boas-vindas a todos nesta terceira edição do Influent Minds, nosso Fórum de Negócios Digitais. Quando criamos o prêmio, tínhamos uma convicção muito grande que essa profissão gera uma realidade. Hoje vemos que vocês fazem escola. Não temos apenas influenciadores aqui, mas micro-influenciadores que trilham seus próprios passos. E as marcas e agências comprovam, são agentes fundamentais dentro da estratégia de comunicação e marketing. Nós, da Negócios da Comunicação, somos entusiastas desta arte, a arte de inovar, de saber mostrar o novo, de se conectar. Por isso, preparamos um dia totalmente dedicado à promoção do entendimento destas relações, para que as marcas possam falar diretamente sobre suas necessidades e o que procuram, e os influenciadores podem mostrar as possibilidades que existem nessa nova forma de se comunicar. Ano passado, durante esse mesmo fórum, anunciamos o lançamento para 2018 do Prêmio Micro-Influenciador Digitais Mais Relevantes do Brasil. As inscrições estão abertas e já temos milhares de inscritos. Faremos um evento bem parecido com esse no dia 24 de novembro. Não tenho dúvida que essa pesquisa será mais uma ferramenta de auxílio nas estratégias de comunicação e um impulsionador dos talentos da internet. Hoje à noite, a este palco subirão os vencedores do Prêmio Influenciadores Digitais 2018, que é a terceira edição. Os eleitos foram selecionados através de métricas baseadas em relevância e são hoje importantes formadores de opinião que inspiram e motivam milhões de brasileiros que se identificam com suas histórias e acreditam nos seus valores. Essa festa só é possível, e eu tenho que valorizar bastante isso, graças aos nossos patrocinadores que apoiam e valorizam a comunicação e os influenciadores digitais. Agradeço nominalmente ao Santander, à Bayer, à Volkswagen e ao Grupo Petrópolis. Sem vocês, nada disso poderia acontecer. A vocês deixo o meu agradecimento especial. E agora vou dar o espaço para quem vocês realmente querem ouvir. Nesse primeiro painel, marcas e influenciadores, uma reflexão sobre essa relação. Está aqui no palco já posicionado. O Rodrigo Pinotti será o moderador desse painel e vai tocar esse painel junto com vocês. É um profissional de comunicação estratégica com mais de 17 anos de experiência no mercado, liderou o planejamento estratégico e execução de programas para empresas brasileiras e internacionais em várias áreas da indústria, incluindo marcas nos setores aeroespacial, financeiro, alimentos, saúde, tecnologia, indústria. Rodrigo tem prestado serviços de consultoria de alto nível nas áreas de assuntos corporativos, construção de marca, posicionamento social e posicionamento digital. Rodrigo também é especialista no desenvolvimento e implementação de programas de gerenciamento de riscos e temas sensíveis, atuando tanto na prevenção quanto na solução de crises. É formado em jornalismo pela Casper, pela Fundação Casper Libero, tendo trabalhado em importantes meios de comunicação no Brasil. Possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica pela FGV. O painel é seu, Rodrigo. Eu agradeço, muito obrigado pela participação de todos, um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado por todos estarem aqui. Bom, eu acho que o ideal é chamar todo mundo aqui para a gente formar a mesa, embora não tenha uma mesa, mas há cadeiras. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da Vivo, a Marta Schubert, influencer marketing developer da Ketchum, a influenciadora Evelyn Hagley e o André Barros, empreendedor digital e fundador do Desimpedidos. Bom, a gente não vai ter nenhuma apresentação, vídeo, não vai ter mídia agora, então vai ser mais um bate-papo mesmo. Eu vou convidar cada um de vocês, então, a fazer uma apresentação inicial. A gente pode começar aqui um debate entre nós e em seguida, a gente abre também para perguntas ali da plateia. Acho que só confirmando, ninguém tem nada para mostrar aqui não, né? Você é só no gogó hoje. Tá bom, legal. A reflexão que eu estava fazendo antes de vir para cá
é que o poder hoje está na mão das pessoas, né? Acho que as mídias sociais permitiram que esse poder, o poder da comunicação, migrasse dos veículos, das marcas, né, que ditavam antes o fluxo da comunicação, para as pessoas que hoje produzem conteúdo e seguem produtores de conteúdo, né? E a gente vê muitas pessoas procurando propósito hoje, né? Quando você vai procurar uma vaga numa empresa, ou quando você está trabalhando numa empresa, você quer entender o propósito que aquela empresa tem, não só trabalhar lá, né? Isso vale também para tudo aquilo que você consome. Então, as marcas com que você se relaciona também precisam de propósito, né? E a gente viu recentemente alguns influenciadores com problemas por conta de discurso, né? A gente viu o Cossielo, viu outros indo mais ou menos pelo mesmo caminho, e marcas deixando de trabalhar com aqueles influenciadores, né? Então, o que eu refleti é que não é só o número de influenciadores que você tem ou a base que você oferece para as marcas, né? Mas é também o propósito, o fit que aquele influenciador tem com o seu discurso, com aquilo que você quer entregar, né? Eu acho que a chave é justamente essa, né? Achar como que aquela base, ou aquele influenciador consegue se adaptar aos objetivos e ao propósito das próprias marcas, né? Então, acho que a gente poderia começar um pouquinho, né, falando sobre isso. E a gente tem 2 grandes influenciadores, a gente tem 2 grandes marcas gigantescas aqui com a gente hoje. Então, Elisa, talvez você possa começar discutindo um pouquinho sobre isso e como que vocês lidam com isso lá na Vivo. Só para te apresentar formalmente, vou pedir licença para não errar nada, então vou ler aqui. A Elisa é formada em Relações Públicas pela PUC de Campinas, com especialização em Marketing pela SPM, e possui experiência de 30 anos no mercado, né, comandando importantes estratégias de reputação e gestão de imagem de multinacionais como Deutsche Bank e Tetra Pak. Ficou bastante tempo na Tetra Pak também, né? Além de também já ter passado antes pela própria Vivo, né? Durante a sua trajetória, Elisa conquistou o Prêmio USP de Comunicação Corporativa em 2008, na categoria Trajetória Profissional. Escreveu 2 livros de imagem e reputação na era da transparência, as boas práticas de comunicação a serviço dos líderes, e gestão de reputação, risco, crise e imagem corporativa, além de ter sido coautora de outros 2 livros editados pela Aberge na coleção Comunicação Interna, a Força das Empresas. Então, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Márcio. Eu acho que queria, assim, principalmente parabenizar pela essa iniciativa da gente cada vez mais trazer os influenciadores, falar sobre a importância desse trabalho que é feito hoje para as marcas, né? Eu pensei muito e refleti no que eu gostaria de discutir com vocês hoje. E, na verdade, eu tenho me especializado nesses últimos anos de trabalho em construção e gestão de reputação. E eu acredito que reputação hoje não há nada mais importante para se falar. Não existe maior ativo que uma pessoa, uma marca pode ter. É a sua própria reputação. É algo, por exemplo, que você não compra, né? Você não vende, você não chega ali no supermercado, me vende um pouquinho de reputação. Isso não existe. Então, é algo que você constrói. Vai construindo aos pouquinhos, é uma longa jornada, né? Eu costumo fazer uma analogia com os pássaros, né? Quando os pássaros constroem os seus ninhos, eles vão pegando ali pequenos gravetos, madeiras, e vão aos poucos construindo a sua reputação. E é assim também com a gente, é assim também com as empresas, né? Nós vamos nos comunicando de uma forma real, né? A comunicação que é feita da empresa para com o colaborador, a experiência que ele tem, né? A pessoa tem com a marca. Então, por exemplo, quando eu ligo num call center, quando eu tenho uma visita a uma loja, a experiência tem que ser boa. E, em terceiro lugar, para se construir uma boa reputação, é a questão da influência de terceiros. E aí que estão vocês, que estamos todos nós, porque hoje a mídia está em nossas mãos, né? A reputação está na mão de cada um de nós. Então, as marcas, hoje, elas vivem um grande desafio, mas tem também uma excelente oportunidade. Por quê? Desafio porque nós estamos vivendo hoje essa era da polarização das opiniões. Todo mundo tem opinião, cada um quer colocar, ter voz. Por outro lado, tem também a questão de que
os fake news acontecem. Então, mentiras, lendas urbanas são colocadas à frente de uma marca e nós temos que sair atrás para que essas informações, essas lendas, elas não tenham vida. Mas tem também uma grande oportunidade, porque a gente se tornou democrático, a gente se tornou aberto, transparente. Então, nós estamos vivendo a era da transparência, da importância do que se diz, né? A coerência do que se fala e do que se entrega, né? Então, antes, a gente ia para uma comunicação, nós colocávamos um anúncio, né? Olha, vou fazer uma mídia, né? Vou ali colocar na novela das 8, vou também pegar os veículos de comunicação impressos e vou colocar a minha opinião. Hoje até você faz isso. Grande parte do investimento é feito nisso. Mas não adianta. Se você, naquela comunicação, não há coerência com o que você entrega, as redes sociais, a sociedade, vem discutir essa sua posição. Então, eu quero aqui deixar um conselho para todos nós, né? Para os influenciadores que estão aqui, para os gestores de marca, para as agências. A coisa mais importante que nós temos a fazer hoje é pensar, você que é especialista em gestão de riscos, em primeiro lugar, o que eu quero fazer? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É o porquê. Se eu sou um blogueiro, se eu sou um youtuber, por que eu tenho esse canal? Então, a minha verdade é a parte mais importante nessa questão. O que eu quero entregar para as pessoas? O que eu quero entregar para a sociedade? Porque aí há coerência. Do outro lado, as marcas. O que eu espero de um youtuber? O que eu espero de um blogueiro? Isso tem fit com a minha marca? Isso está adequado com as minhas verdades, com os meus valores? Então, é aí, gente, que há em inglês tem um termo muito interessante que é bond, né? Que é a aderência, né? A paixão, a adequação e o link entre uma marca e uma pessoa das redes sociais, um influenciador digital. Então, nós, sempre que vamos atrás de um influenciador, nós vamos buscar aquele ou aquela que tem coerência com o que a gente fala, que realmente defende os seus interesses, defende as suas verdades. E é importantíssimo a gente entender que quanto mais a gente ir atrás dessas pessoas, e essas pessoas, os influenciadores, estarem coerentes com o que vendem, com o que falam, essa é a grande verdade. Tenho trabalhado muito na parte de relacionamento, né, das marcas com influenciadores, e a gente vê que quando dá certo é quando há essa verdade. E também quando dá certo é quando esse influenciador não é apenas aquele cara que você contrata para fazer um post, nem para falar alguma coisa da sua marca, mas é aquele cara que você inicia um relacionamento de longo prazo, porque você contrata muitas vezes para fazer um comercial, mas você passa a ter esse relacionamento de longo prazo com aquela pessoa. E aí você conquista, aí você faz com que as pessoas que seguem essa pessoa também acreditem no que você está passando. Porque a influência não é mais venda, não é influenciar pessoas. Como eu disse, a coisa mais importante é isso. A gente, quando vai comprar uma máquina de lavar, o que a gente faz? Primeiro, a gente entra na internet para saber ali quais são as marcas, tal, né? Os preços. Aí depois a gente vai falar com os nossos parentes, amigos, né? Você vai lá no Reclame Aqui, pô, essa marca tem reclamação, não tem, tal. Quando você entra na loja para comprar aquele material, aquele produto, você já está absolutamente convencido. A sua decisão de vou comprar aqui ou vou comprar na internet, porque é mais barato, tem ali em vez, essa coisa toda. As decisões, gente, hoje, elas são feitas online. Quando você chega, você já tem certeza do que você quer comprar. Isso acontece conosco, isso acontece com todas as marcas. Então, o poder de influenciar que vocês têm é imenso. Agora, eu deixo para vocês aqui a responsabilidade
que vocês têm nas mãos de falar o que é correto, do que é adequado para vocês e do que é verdade, é verdadeiro. Isso é, acho que é a parte mais responsável que nós temos aqui para falar. Então, eu queria terminar minha fala aqui só com uma frase de um filósofo que eu adoro, que é o Aldo. Ele diz, as atitudes falam mais alto do que você diz. Então, coerência do que fala e do que entrega. Obrigada. Obrigado, Elisa. Só que faz 2 semanas, meu filho de 2 anos jogou a televisão de casa no chão. E eu fiz exatamente isso que você falou. Primeiro eu fui na online, depois eu fui para a loja. Primeiro eu escolhi lá e depois eu fui ver o que eu tinha. Não cheguei aí, não reclamei aqui. Eu confiei no vendedor, qual que tinha menos reclamação na loja. Mas deu certo. Marta. A Marta é Influencer Marketing Developer na Ketchum e liderou várias as ações da P&G, certo? É só P&G hoje? Fala-se Procter & Gamble ainda. É só P&G. Não, P&G. Tá bom. A Marta é pós-graduada em Ciências do Consumo pela SPM e graduada em Relações Públicas pela FAP. Atua há mais de 8 anos no mercado digital, passando por agências de comunicação e publicidade. Hoje ocupa a posição de Influencer Marketing Developer lá na Ketchum, ajudando grandes clientes a se comunicarem com seu target através de estratégias de conteúdo com influenciadores. Para a P&G, liderou diversos projetos com os influenciadores para marcas como Ossi, Pantene, Head & Shoulders e Gillette. Por favor, Marta. É engraçado até o que ela falou. Eu venho pensando muito sobre isso também, né? Que a gente viveu muito tempo com a marca falando sozinha. O consumidor ele não tinha ali a oportunidade de entrar nessa conversa. As redes sociais elas quebraram essa barreira, né? Então a marca ela teve que entrar na rede social, teve que estar aberta ao diálogo, mas ainda assim era ela falando sobre ela, né? O influenciador ele traz esse discurso pessoa para pessoa. Então a gente consegue imprimir numa pessoa, achar uma pessoa que tem os mesmos valores, exatamente como ela falou, né? Que tem os mesmos valores, acredita nas mesmas coisas, quer passar as mesmas mensagens que a marca quer passar. Esse é um trabalho que eu não sei se às vezes parece que é simples ou que é fácil, mas não é. Ele exige, além de uma pesquisa super aprofundada, de você estar sempre acompanhando esse mercado, mas o tal do relacionamento, que existe, acho que ainda existe a forma errada de pensar de que o relacionamento é quando você interage com o influenciador esperando um resultado espontâneo. E não é mais isso, né? A gente tem que estar se relacionando com todas essas pessoas o tempo inteiro para entender exatamente o que elas buscam. Então, por que existem tantos canais, o que cada canal está falando, o que cada pessoa está buscando dentro do canal que ela está criando conteúdo, o que ela quer passar. E a gente, como marca, como agência, tem que entender se aquilo se encaixa na nossa comunicação, nos nossos valores, nas mensagens que a gente quer passar. Então, isso é um trabalho constante que, às vezes, exige vários trabalhos com a mesma pessoa para a gente realmente conhecer, entender e ter o clique de ver o quanto aquilo faz sentido mesmo para a marca ou não. De qualquer forma, a gente está lidando com pessoas, né? Então, as opiniões também mudam, a gente corre o risco de acontecer alguma coisa ali fora do planejado. E acho que toda essa discussão que aconteceu agora, por conta dos últimos acontecimentos, eles não são a resolução da questão, né? Eles são, na verdade, o começo dessa discussão, porque o mercado ele tem que discutir todas essas possibilidades. A gente tem que cobrar uma postura diferente das marcas, das agências, dos influenciadores, para que todo mundo entenda qual que é o papel e o quão importante isso é hoje na comunicação e o quanto isso está impactando, na verdade, o consumidor e as pessoas. Então, eu acredito muito, muito nisso. Trabalhar reputação, óbvio. Acho que como agência de RP, para a gente, isso já está muito enraizado, assim, a necessidade de trabalhar reputação. Mas é um mercado ainda muito novo, né? Que, por mais que já tenha crescido muito e evoluído muito, é um mercado ainda muito novo e que as coisas ainda estão se encaixando. E a gente ainda está entendendo como fazer cada etapa, qual que é o peso de cada coisa, como
contornar cada situação. Então, acho que ainda tem muito para crescer, para evoluir, para se tornar uma coisa mais relevante ainda. Muito bem. Obrigado, Marta. Eu acho que todo mundo conhece a Evelyn, mas eu vou ler de qualquer jeito, tá, para manter o padrão. Com seu jeito irreverente de ser, criou a hashtag #ETudoVaca e alcançou uma legião de fãs pelo Brasil afora. A brincadeira levou a diversos programas de TV, virou camiseta da sua linha e foi um dos bordões mais usados no Dub Mash em 2015. Faz tempo já, hein? Bastante. Seu canal, em 2 anos, atingiu uma marca de 1 milhão de inscritos. Na verdade, já está 3,5, né? A última vez que eu chequei. E as visualizações já somam mais de 300 milhões, já deve estar bem mais que isso também. Evelyn trata de todos os tipos de assunto, de forma leve e divertida, trazendo engajamento com o público e aumentando a retenção dos vídeos. A edição é dinâmica e o conteúdo é inteligente e original. Acho que juntando todos os seus canais, você deve ter ali uns 10 milhões de seguidores, mais ou menos. Acho, né? que é isso. O que já é mais Sou do que eu. formada também, não botaram no meu currículo, não? Não, mas você pode contar também um pouquinho. Sou formada em sistemas para a internet, aprendi a programar sozinha, mas tenho a formação de programadora. Muito bem, então, isso explica bom muita falar, coisa, né? eu diria. Então, eu sou blogueira há mais de 15 anos, né? Então, assim, eu sou das antigas. Muita coisa mudou de quando eu comecei a ir para cá. E eu acho que eu tenho um jeito assim que é meu mesmo. Eu sou muito sincera e sofro por causa disso também, né? Mas eu acho que isso me ajuda muito a ter essa relação tanto com o meu público como com as marcas. E antigamente, assim, quando eu comecei a fazer publicidade alguns anos atrás, a gente não tinha muita liberdade para poder falar com as marcas, porque as marcas chegavam com briefing e era aquilo que você tinha que falar. E eu acho que eu estaria até, eu posso dizer, rica eu não estaria, mas eu estaria melhor do que eu estou hoje se eu aceitasse todas as publicidades que já chegaram para mim. Então, eu nunca aceitei fazer publicidade de coisas que eu realmente não usasse ou que não gostasse. Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, eu fico feliz quando eu leio alguns comentários assim: Evelyn, poxa, vou usar, porque realmente, se você está falando, é porque você usa mesmo. E assim, essa semana, eu estou em São Paulo mais de 10 dias já, então estou morando aqui praticamente, trabalhando pra caramba. E essa semana, essas 2 semanas que eu estou aqui, eu pude ver que muita coisa mudou mesmo, sabe? A gente consegue chegar para a marca e falar: poxa, posso dar minha opinião? Vamos fazer dessa forma? E a marca entende que realmente vai ser bom dessa forma, porque vai passar mais a verdade, sabe? Eu acho que isso é muito importante, está mudando. Não era assim quando eu comecei, então estou muito feliz. Trabalho com a Cat há muitos anos, PG também há muitos anos. Me sinto orgulhosa de ser embaixadora de marcas grandes e ver passou várias embaixadoras junto comigo e eu continuo lá, sabe? E outras já não estão mais. Então, assim, eu me sinto muito honrada mesmo e orgulhosa de poder ter essa sinceridade na internet, que hoje em dia é complicado. Muito bem. Vocês não vão bater palma para ela? Obrigada. E o André, tudo bom, André? Bom dia. Bom dia. O André é um empreendedor serial, né? Empreendedor digital serial, fundador e membro do Conselho Executivo atualmente do Desimpedidos. Aficionado por esporte desde cedo, começou a trabalhar diretamente com isso e com os jogadores, quando recebeu um pedido do Falcão, jogador de futsal, eleito o melhor do mundo pela FIFA, para que ele e o irmão fizessem um gerenciamento da sua carreira. Depois disso, começou a cuidar da carreira de outros atletas e criou vários projetos ligados ao universo do futebol e do marketing. Com mais de 13 anos de experiência, colocou na rua diversos projetos como o case de sucesso Desimpedidos, o maior canal de futebol do YouTube do mundo. E hoje, além de membro do Conselho Consultivo do canal, estou como consultor para diversos clientes na área estratégica e direcionamento de negócios. Já trabalhou com o ex-jogador Kaká, com a Centauro, Léo Burnet, Almap, Adidas, e tem mais uma dezena de marcas aqui. Hoje, além do Desimpedidos, eu acho que vocês têm uma plataforma de conteúdo também, né, que vocês desenvolveram, né? Sim, isso é pertinente dentro de tudo que a gente está conversando aqui. Porque a gente, além de ser responsável agora pelo nosso conteúdo, também a gente ajuda outros canais a construir conteúdo, né? Então, a gente começou, a partir desse ano, a construir uma rede de canais ligados a esporte, que entram embaixo do nosso pacote comercial, vamos dizer.
Então, é mais um desafio que a gente assumiu para tentar exatamente fazer com que o mercado todo evolua, né? Acho que a gente aprendeu bastante. Desimpedidos hoje está com 5 anos, né? A gente começou com o primeiro vídeo em dia 12 de junho de 2013. Uma data bem importante, até por ser um canal de futebol no Dia dos Namorados. Mas, e a gente conseguiu, desde o começo, ter muitas marcas envolvidas, né? A gente teve, desde o D0, a gente teve a Coca-Cola conosco. E aí depois a gente, enfim, teve outras marcas, inclusive Vivo e P&G são parceiras de longa data. Inclusive, com a Ketchum, em 2016, fui convidado pela Ketchum para ir para o Panamá, dar um workshop para os líderes globais da P&G, de marketing globais da P&G, para direcionar trabalho com influencer e com MCNs, com multi-channel networks, né? Agregadores de canal. Então, isso mostra como que o mercado é novo, né? E como que o mercado está evoluindo também. Hoje, o Desimpedidos ele conta com 11 marcas que são apoiadoras fixas, né, com contratos anuais, e fora as outras que entram pontualmente. Acho que a gente tem uma característica um pouco diferente da Evelyn, do Júlio, dessa galera toda, por ser uma empresa. Então, a gente se permite fazer um pouco mais de publicidade, entre aspas, do que talvez a Evelyn possa fazer pela relação mais próxima com os produtos, que também é super positiva. Mas a gente também faz o gerenciamento dos nossos talentos. Então, a gente gerencia a carreira do Fred, que é um dos personagens nossos, que é o menino que está na propaganda das Casas Bahia, se alguém deve ter visto aí na televisão. Então, quando a gente passa para o nível mais próximo do influenciador, da gestão da carreira dos meninos, aí a gente já entra na mesma questão. A gente não pode colocar ele para usar um produto que ele realmente não avaliza, não usa no seu dia a dia. Então, isso torna tudo um pouco mais delicado e um pouco mais estudado, né? O que é super bacana. Para a gente é demais a gente passar por todos esses desafios. Ampliando a rede com os outros canais, com os afiliados, a gente aumenta também essa possibilidade, porque tem outras pessoas com outros hábitos que a gente pode usar outras formas de comunicar. Então, é muito bacana essa expansão que a gente está fazendo também. Hoje, o Desimpedidos ele gera mais ou menos 550 milhões de minutos assistidos, só o Desimpedidos todo mês. É muita coisa. Eu não sei se é verdade, mas um dia um cara me falou que é mais do que a audiência de Game of Thrones. Então, é bem impactante. Com todos os afiliados, hoje a gente faz mais de 100 milhões de views todo mês, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com todos que assistem, com as marcas, o que não evita de problemas acontecerem, de sair alguma coisa errada, de sair algum texto que não deveria ser falado. E a gente tem que fazer esse gerenciamento de crise, de novo. A gente está lidando com pessoas e shit happens, né? Então, mais ou menos por aí. Acho que esses 6 anos ajudaram a gente a poder direcionar um pouquinho, até como se posicionar no pós-problema, né? E tem dado certo por enquanto. Legal, obrigado, André. Por favor, gente. Por favor, pode começar, Elisa. Não, então. eu queria fazer um comentário com você que, como você disse, eu vou repetir, shit happens. E o que acontece? Que quando isso acontece, nós precisamos ter muita verdade e humildade para pedir desculpas aos seus apoiadores, aos seus seguidores. Porque nada melhor do que parar e dizer, erramos e nós vamos melhorar. E isso não vai mais acontecer. É assim que a gente gosta de ser tratado, né? Eu só queria fazer esse comentário. Claro. Pegando esse gancho, a gente costuma dizer lá que a comunicação corporativa ou a área de relações públicas sempre esteve acostumada a lidar com relacionamentos, com pessoas, né? Então, sempre houve interação, né? E aí, por isso, a gente costuma dizer que é sempre bom envolver essa área
antes de qualquer ação, qualquer campanha, para que a gente possa evitar que shit happens, né? A gente criou... Caiu. Oh, voltou. A gente criou até um termo técnico para isso, que é o departamento de vai dar merda, né? Você olha e fala, olha, vai dar merda isso, né? Então é melhor a gente não fazer, né? Isso funciona? Tem... Oi? Ah, eu estou segurando no lado errado, desculpa, viu, gente? Tem funcionado assim? Vocês se envolvem muito na tomada de decisão antes de um projeto ir para o ar, antes de você envolver um influenciador ou outro, ou não? Como é que tem funcionado isso na Vivo e lá na CAT, nos projetos da P&G? Começo aqui? Bem, a gente chama isso de uma análise de riscos, né? Quando qualquer ação, qualquer atividade será colocada no ar, nós paramos para pensar. Nada mais é do que isso. Isso não é fazer um Excel com todas as... Mas, sim, fazer uma reunião e dizer, com esse posicionamento, o que pode acontecer, né? Eu gosto sempre de citar uma marca, trabalhei em agências também, citar... Boticário teve uma posição muito séria, muito verdadeira junto aos seus consumidores, e eu trabalhei para a marca há muito tempo. Foi quando eles decidiram colocar no ar um filme de namorados, O Amor Vale para Todo Mundo, de qualquer jeito. E antes desse filme ser colocado no ar, nós nos reunimos com todo o staff, as agências, o presidente, dissemos, aqui está o posicionamento. E qualquer informação, qualquer contra-informação que venha, nós precisamos manter esse posicionamento. E foi muito bonito, porque a discussão foi muito grande nas redes sociais, prós, contras, mas a marca se manteve no posicionamento. E eu acho que isso é a parte mais importante da história. Quer dizer, quando você erra, humildade para dizer, errei, vou mudar. Mas também, quando você tem um posicionamento e acredita na diversidade, você tem que manter, mesmo com as opiniões contrárias. Qualquer coisa hoje que a gente coloque no ar, a gente vai ter posições pró e contra, né? Quer comentar? Assim, na agência, a gente quase sempre acaba mudando alguma coisa por entender que aquilo não conversa com um determinado grupo ou não faz sentido. Às vezes, a gente está tão imerso dentro do universo da marca, é difícil a gente enxergar de outros pontos de vista. Então, a gente acha que é fundamental meio que testar aquilo internamente, chamar pessoas que não têm nada a ver com aquele cliente para apresentar o que a gente está pensando, ou fazer uma pesquisa e testar tudo aquilo que a gente está pensando em pôr para a rua, entender o que a gente precisa adaptar, e se tem alguma coisa que pode dar merda, como que a gente vai estar preparado para responder e trabalhar aquilo. E com o próprio influenciador também. A gente já teve inúmeros casos de o briefing mudar, ou a necessidade de mudar, o influenciador falar, cara, isso não conversa mais com o que eu acredito, eu prefiro não fazer parte. E, para a gente, isso é muito mais valioso do que, tipo, putz, agora estragou minha campanha, vou ter que achar outra pessoa. É muito mais importante a pessoa falar, não vou fazer, não vai dar certo, não combina com a minha audiência, as pessoas vão perceber, do que a gente acabar fazendo e ficar forçado. Então, eu falo muito, quando a gente passa um briefing, ou chama um influenciador para conversar, tentar mostrar assim, você realmente está confortável com isso? Isso é a sua verdade? Isso, né, tem a ver com o que você acredita? É muito melhor falar não, vamos mudar, vamos começar do zero e pensar outro caminho, do que a gente continuar indo por um caminho que, no final, não vai dar certo. Então, pode parecer mais trabalhoso, mas é melhor ter esse trabalho antes do que depois, eu acho. Evelyn, você falou exatamente isso, né? Que você já perdeu muita oportunidade porque você disse que não fazia sentido, né? Você, sem citar nomes, obviamente, se quiser citar também, mas tem alguns exemplos que você pode dar de como que isso aconteceu e qual foi o resultado depois, enfim. Bom, uma coisa que eu já rejeitei muito, de mais de 4 empresas, é cinta, por exemplo. Porque eu não uso cinta, sabe? Eu sou uma pessoa que tem uma alimentação regrada, não acredito que a cinta vai fazer milagre, sabe? Então, eu já rejeitei de algumas marcas por isso. Tem
outras publicidades, por exemplo, eu sempre tenho, a minha equipe tem um texto padrão que manda para as empresas, sabe? A Evelyn tem que testar, aprovar, tem que ter um tempo, porque tem marca que chega do nada e fala, eu preciso do vídeo para daqui a 2 semanas, e beleza, 2 semanas ainda dá, mas às vezes é para 4 dias, né? Então, não tem como eu testar um produto assim, correndo, como eu vou ter um feedback em 1 semana de uma coisa que eu nunca usei, né? Então, a gente tem esse cuidado. Você perguntou nomes, né? Se Melhor quiser, não, né? Eu não me responsabilizo. Não, mas tem vários produtos, tem produtos de cabelo, que é complicado. Cabelo, né, mulher a gente tem que testar várias vezes. Às vezes você testa uma vez, não testou certo, a quantidade certa. Então, eu não vou citar nomes, não. André, você hoje tem lá o Desimpedidos, aí tem o que é futebol, que é para um determinado público. Daí você tem o Acelerados, que é, enfim, carro e tal. Tem o de games também, né? O Fatality. Depois tem toda a rede que vocês estão criando. Então, vocês desenvolveram um método padrão para determinar como vocês lidam com as marcas em cada um desses canais? Claro, obviamente mudando o público. Ou é tudo tailor-made, assim, é tudo feito caso a caso? Como é que isso funciona na rede de vocês? Então, depende muito. Assim, tem um padrão interno de gestão dos projetos. Hoje, a Network Brasil, que é a holding que é dona do Desimpedidos, do Fatality, do Acelerados, ela tem uma equipe que ela é compartilhada com esses 3 canais e o vertical de futebol, que é o que a gente está colocando os canais afiliados embaixo, né? Então, o time comercial ele sendo compartilhado, a gente consegue aproveitar das experiências de cada um dos canais, com marcas diferentes, para a gente criar os processos internos de gestão dos projetos. Fica um back-office. Assim. Fica um back-office. É lógico que tem muita diferença entre canais, especialmente agora com influenciadores, que a gente está trazendo para baixo, porque o Desimpedidos, o Acelerados, Fatality, eles têm uma grade. Então, eu consigo, muitas vezes, atender o cliente que vem com uma demanda de hoje para amanhã. Porque como eu já tenho a grade, eu falo, olha, eu consigo, só que eu tenho a minha grade aqui e eu coloco a história dentro de algum dos meus programas de grade. Quando é algo mais elaborado, que precisa de um teste, com carro, por exemplo, aí a gente tem que jogar um pouco mais para frente dentro de um planejamento. Mas o processo o processo interno ele acaba sendo o mesmo. Para onde vai? Recebe o briefing. Para onde vai? Para onde volta? Aprovação com o cliente. Como é que a gente faz? Então tudo isso a gente conseguiu meio que padronizar e tem funcionado muito bem. É lógico que quando você fala de conteúdo, ela é uma venda muito consultiva, porque você precisa entender o valor da marca. Bom, você tem 2 responsabilidades, a primeira com a marca e a segunda com a audiência. Você não pode nem só atender a marca, nem só atender a audiência, porque se só atende a marca, a audiência não vai receber bem e você não vai dar retorno para a marca. Então, a gente precisa entender o valor da marca, o que a marca quer comunicar, como que isso se insere dentro do conteúdo, entender o porquê, o que a marca está querendo. Putz, ela está querendo lead para por uma campanha, que nem a Gillette tem o Gillette Club, por exemplo. Quer lead para o site do Gillette Club. É um jeito que a gente vai criar comunicação. Ela quer comunicar, a Vivo quer comunicar o novo pacote de dados. É uma outra coisa que a gente vai ter que fazer. A Vivo só quer falar que a Vivo é a maior do Brasil. É um outro jeito que a gente vai fazer. Então, depende muito. O digital ele é muito legal, porque ele abre muito as portas e as possibilidades, mas, ao mesmo tempo, ela exige com que você olhe para cada uma das KPIs para que seu conteúdo entregue o que essa KPI exige. Você não vai conseguir entregar awareness, lead, engajamento, análise de sentimento em uma comunicação só. Você tem que direcionar para extrair o melhor de cada um dos produtos. Respondi ou só enrolei? Eu acho que sim. Eles que julgam depois. Você quer comentar? Eu queria fazer um comentário que isso que você falou eu acho muito importante. Também a questão de você ter uma informação fidedigna, né, para aquelas pessoas. O que eu chamo de fidedigno? Nós, na Vivo, nós temos um app de meditação.
E isso foi criado porque existe uma verdade muito grande dentro da empresa. Nós estamos fazendo um trabalho sério de diversidade, de você entender mais e se aprofundar, né, em você mesmo como colaborador e tal. Isso nasceu dentro de casa e decidimos fazer esse app de meditação. E fomos buscar um monge, ele é maravilhoso, que é o Satyanata. Ele veio, iniciou o relacionamento conosco, né? Esse relacionamento vem já de 1 ano. Ele tem aliás, isso não é jabá não, gente, mas baixem o meditação, das coisas mais lindas que aconteceram para mim nos últimos tempos. Tem me acompanhado, me ajudado, não só desde a hora que eu levanto, mas à noite para conseguir dormir e tudo. E esse Satyanata, ele se tornou um grande parceiro nosso, um grande parceiro da Vivo nesse app que foi criado, um app que foi criado pela própria empresa. Então, eu só queria também colocar isso nessa questão de ser algo e alguém com a informação e ser fidedigno, porque é um monge, é um cara querido, né, reconhecido no mercado, e aí fala junto com a marca de uma forma muito verdadeira, muito bacana. Ele entrou como SVA na plataforma. É isso? Exatamente. Né? Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria de ouvir vocês 4 e depois a gente abre para perguntas de vocês também, então fiquem a postos aí, por favor, em breve abriremos. Eu trabalhei bastante tempo com o Edson Porto, hoje VP lá da Ideal Agency, e ele falava, puxa, né, todo mundo começou mais ou menos como relações com a mídia, né? Todas as agências de relações públicas começaram com foco muito grande em relações com a mídia, assessoria de imprensa, chame como quiser. E nesse relacionamento havia uma técnica muito clara, né? As empresas e as agências tinham o interesse delas, os jornalistas, do outro lado, também tinham o interesse deles, que era vender jornal, enfim, publicar aquela notícia, publicar conteúdo exclusivo, interessante. As empresas queriam que as mensagens delas fossem publicadas como earned media naquelas matérias, né? E no meio havia um espaço em comum, onde residia um interesse em comum, né? E muitas vezes isso batia, né? Quando o interesse da empresa era o mesmo interesse do jornalista, quando aquilo era interessante, ele ia lá e publicava uma matéria, ou ainda existe, né? Ainda vai lá e publica uma matéria, e aí consegue o resultado, certo? Do meu ponto de vista, hoje isso está mais difuso, né? Você tem lá os influenciadores, eles também têm os interesses deles, que também é produzir conteúdo, né? E da maneira que eu vejo, continua existindo de um jeito ou de outro um lugar em comum ali, interesses em comum, um território onde os interesses coincidem, né? Vou dar um exemplo aqui, acho que todo mundo viu aquele vídeo da Jut Jut, que ela lê o livro, né? Que ela lê o livro inteiro. Ela conta o fim do livro, inclusive a parte que falta, né? E o livro explodiu de vender, mesmo todo mundo já tendo visto o livro ali, né? E aquilo, até onde eu sei, foi espontâneo, me corrija se eu estiver errado. Mas dá para perceber que houve ali um interesse em comum, né? Da editora, que queria que o livro fosse comentado, e dela, porque casou com os interesses dela, com a verdade dela, com aquilo que ela quer produzir de conteúdo para os seguidores dela, né? Então, a pergunta para vocês existe esse território, né, do ponto de vista também, né, começando pelos influenciadores, existe esse território? E, se ele existe, como as marcas acessam isso? Eu acho que essa também deve ser uma pergunta que muita gente aqui gostaria de ouvir a resposta. Cara, existe demais. Assim, existe muito, em especial porque a gente conversa muitas vezes com o mesmo público, com a mesma audiência que a marca está procurando. Então, esse espaço ele é muito autêntico no final do dia, né? É lógico que às vezes não é tão óbvio. Bom, um canal de futebol falar de lâmina de barbear não é tão óbvio, mas a gente conversa com a mesma audiência. Eles querem atingir o mesmo público com que a gente conversa. Talvez com a Vivo seja mais óbvio, porque o pessoal, todo mundo, 60% da nossa audiência, mais de 60% da nossa audiência assiste o vídeo no celular. Então, imagina, só no Desimpedidos, no YouTube, são 500 e tantos milhões de minutos assistidos todo mês, 60% disso se vê na telinha do celular. Então, talvez faça mais sentido. Adidas, mais ainda, que também é um patrocinador já há 3 anos do canal.
Porque, pô, a gente faz o chute a gol, tem que pôr uma chuteira, precisa de uma bola. Então, às vezes, mais óbvio, menos óbvio, mas existe muito esse espaço. E, de novo, sabendo o que a marca quer comunicar e o resultado que ela quer atingir, é bombástico. Tanto é que quem está fazendo bem, como a Evelyn, como outros influenciadores, como Desimpedidos, Acelerados, eles conseguem manter as marcas com um relacionamento de longo período. Enfim, eu acho que existe esse espaço, é claro, principalmente por causa da audiência, que é a mesma muitas vezes. Eu concordo com ele, não vou me alongar muito. Eu acho que seria perfeito, né, se a gente trabalhasse com as marcas que a gente já usa, sabe? Eu acho que foi sorte ou Deus, assim, de ter marcas que eu já usava e quando elas me contactaram eu fiquei até feliz. Eu falei, cara, falar de uma marca que eu já uso, que eu já compro, é maravilhoso, sabe? E essa verdade eu acho que o público sente muito. Quando não eu acho que fica claro, sabe? O público vê, nossa, você não usa isso, sabe? Então, por isso que eu tenho esse cuidado, acho que Desimpedidos têm, com certeza, não é à toa que está aqui, né? E eu acho que tem esse interesse em comum, sim. E seria maravilhoso se a gente trabalhasse só com marcas que a gente tem esse interesse. Mas eu acho que é uma questão da marca também dar esse espaço para a gente, poder ter um tempo para poder conhecer, testar, realmente aprovar, não ter esse desespero, porque chegam campanhas assim muito urgentes, sabe? Eu queria até fazer não estou falando da Cat, calma. Trabalho com a Cat há muitos anos também, já salvou muito a minha vida. Mas assim, eu queria até deixar uma pergunta para vocês, assim, como marca, sabe? Chegou uma marca para mim que eu tinha feito 2 vídeos espontâneos, que até acabou indo para a Record, fez uma matéria incrível, que foi sobre os problemas que eu tive com espinhas e tal. E chegou uma marca, sabe, querendo uma campanha, e eles ofereceram um maquiador para poder simular as manchas e para eu fazer o vídeo e falar que a marca, o produto, tirou as espinhas. E eu falei, gente... Sabe, eu tentei falar com a marca ainda, falar, não tem como a gente fazer de outra forma, falar que eu estou testando, porque aí eu vou testar o produto realmente, eu vou mostrar no meu dia a dia, eu vou mostrar em stories, antes de fazer realmente o vídeo. E a marca, não, a gente quer que mostre mesmo que saiu tudo. Cara, como assim? Eu faço stories todos os dias, sem maquiagem, as pessoas já viram que meu rosto já evoluiu, já está maravilhoso, e eu vou voltar, vou regredir, sabe? Então, assim, eu queria entender... O que acontece com algumas marcas que não deixam a gente ter a nossa própria voz, sabe? É legal a gente saber isso, porque é complicado. Departamento de vai dar merda. Eu quero dizer o seguinte, que esse seu cliente está vivendo numa outra era, né? A era ainda daquela publicidade falsa, né? Que você vende algo que não é verdadeiro. Você pinta a cara da pessoa, depois põe uma foto dizendo antes e depois. Então, realmente, é um novo momento e seu cliente realmente ele vai precisar mudar e fez muito bem em ajudá-lo, né, a perceber que será falso e ninguém vai perceber. Muito pelo contrário, ali, imagina quantas informações e comentários terão ali abaixo dizendo, e não só falando mal da marca, mas de você, dizendo, olha lá como é falsa, né? Então, eu acho, por isso que eu aconselho muito os influenciadores a cuidarem muito da sua própria reputação, porque a sua história pode acabar nesse momento, né? De Warren Buffett, que dizia, né, que a gente leva anos para construir a reputação e 5 segundos, ele falava 5 minutos, né, porque era outra época também, né? 5 segundos para a gente destruir. Então, pensem muito, sempre muito... no que você vai falar, se você realmente acha que aquilo ali faz sentido para a sua história, né? Assim, às vezes existe uma oportunidade muito clara que precisa ser aproveitada, então o timing ele realmente não joga tanto a nosso favor. E na vontade de querer fazer, de querer ajudar o cliente, a gente tenta trabalhar, às vezes, com timings meio loucos, vocês devem saber mais do que ninguém aqui. Mas é lógico que toda campanha que tem um tempo maior de produção, de preparação, de sentar junto, discutir o conteúdo que está sendo criado, o resultado ele vai ser melhor. Tem um vídeo seu para a gente que é um case de Gillette Venus, que o quanto o resultado daquele vídeo entregou o que a marca queria, de uma maneira muito simples.
Deixa eu só falar uma coisa, porque Gillette já é mais tranquilo, porque a gente já usa. Então pode chegar a campanha amanhã para fazer, porque é super fácil. Mas o problema é quando chega um produto que a gente não usa, aí, né, tem que testar. Mas era um conteúdo difícil, né, de falar de depilação, e, enfim, mas esse vídeo é um vídeo que, para a gente, é um case, assim, do quanto aquilo entregou, o que a marca queria. E sobre só a pergunta dele, existe muito ainda esse espaço. Eu acho que por eu ser de agência de relações públicas, a gente ainda é um pouco mais cobrado por isso, porque outro dia eu fui num evento e me questionaram o que tinha mudado na relação com a imprensa, que agora o influenciador ele era prioridade. Então, o cliente X tinha só convidado o influenciador, o outro cliente só dava kit para influenciador. E o que eu acredito é que assim, as relações elas mudaram, tanto com o influenciador quanto com a imprensa. A gente tem que conseguir se reinventar na forma como a gente trabalha com a imprensa tradicional, porque ela vai continuar existindo. E na forma como a gente trabalha com o influenciador. O relacionamento que a gente fazia lá atrás, pautado no mesmo molde que a imprensa, hoje ele também já não funciona. Não adianta eu mandar 100 kits iguais para 100 pessoas, sem entender a relevância da minha marca para aquelas pessoas, a relevância daquelas pessoas para a minha marca. Às vezes é mais assertivo fazer uma coisa menor, em que eu conheça muito bem quem que eu estou impactando, por que eu estou impactando aquelas pessoas e o que eu espero, que nesse momento pode ser nem que eu esteja esperando uma publicação, mas minha primeira expectativa é a minha marca existe e eu acredito que ela conversa com você. Em outros momentos, se vai estreitando essa relação. Então, existe ainda essa ânsia de que o relacionamento ele está muito atrelado a resultado espontâneo. E eu acho que não necessariamente. A gente tem que fazer relacionamento porque são formadores de opinião e pessoas que influenciam outras pessoas. Isso não mudou, né? Isso não mudou, exato. Eu concordo muito com a parte de criar esse ambiente. A gente, me ocorreu aqui, até uns 3 anos atrás, eu acho que acho que foram 3 anos atrás, a gente criou um projeto para a Quat, que a gente, inclusive a Evelyn participou, que a gente criou esse ambiente por conta do DNA da marca. Assim, não existia uma oportunidade clara, mas a gente conseguiu juntar influenciadores que conversavam com esse mesmo DNA para criar um projeto que entregou gigantescamente, não só para a marca, mas como para os influenciadores que participaram também. Acho que todo mundo cresceu bastante na época, que foi quase um The Voice de youtubers. A Evelyn era uma das madrinhas desse The Voice aí. Então foi super bacana. Então a gente consegue desenvolver esses ambientes, criar esses espaços para que o DNA da marca apareça, mesmo quando às vezes não é de forma tão clara e espontânea, né? Tem um exemplo que eu gosto de citar. Nós estamos fazendo um lançamento de uma plataforma de reciclagem, de informações, como se deve se reciclar e tal. E nós fizemos um mapa social para identificar influenciadores que falavam sobre, ou que tinham interesse pela área ambiental, ou que, sim, fossem realmente seguidores e ativistas, né? E nós identificamos alguns, e você citou a Juju, eu vou reiterar. Quando nós a convidamos, ela tem já esse interesse, então já existe uma verdade nesse ponto, mas ela tinha muita desinformação com relação ao setor. Então, ela dizia, olha, estou muito afim de fazer isso, trabalhar, explicar para as pessoas que deve se reciclar em orgânico, que é reciclável, o que é orgânico, o que é reciclável, essa coisa toda, mas eu quero ir a fundo. Então, ela passou 2 dias dentro de uma empresa de reciclagem, 2 dias entendendo, falando com recicladores, com catadores. E aí ela foi construir um negócio muito bonito. E foi algo pago, né, obviamente, não foi só de relacionamento, mas ao invés dela fazer um videozinho que era o que a gente tinha pagado, de 1 minuto, ela passou a 4 minutos e reiterou aquelas informações. Era justamente essa história de criar um ambiente, trazer pessoas que sim, tenham identificação com o seu, né, o que você quer falar. Agora, o que eu acho que mudou é justamente a forma como a gente hoje convence, né?
Os jornalistas, o fato de você trazer o jornalista, contar uma história, mostrar para ele, né, a sua verdade. O influenciador é a mesma coisa. Quando a gente consegue isso, é perfeito, aí a relação fica perfeita. Muito bem, vamos abrir para perguntas. Eu acho que tem um pessoal aí, elas levantaram ali, com microfones. E já temos uma primeira aqui na frente, depois uma segunda pergunta ali no meio. Daqui a pouco você levanta a mão de volta. Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Você pode só se apresentar, dizer seu nome, de onde? Perdão, estou muito nervosa. Imagina. Beatriz Mendes, eu sou da agência Mirum, atendimento da agência. Uma dúvida referente a um caso recente, né, que aconteceu com o Cossielo, enfim, e outros que vieram acontecendo e sendo destacados através das mídias. Eu queria entender assim como funciona para vocês coletarem o histórico dessas pessoas, porque no caso dele e de outros, houve, enfim, questões que foram contra a ética, a moral e etc., mas mais para, acho que para o André, né, que trabalha com outros muitos youtubers. Como que funciona para vocês coletarem o histórico de cada um deles? Se coletam, né? Se isso hoje acho que vai ficar muito mais natural isso, acho que para uma marca, quando for fazer a contratação, para a negociação com o influenciador, entender o histórico do cara, quem ele era, o que ele já disse ou não, para não ter nenhum problema, não gerar nenhum negativo. E como que vocês se reportam quando acontece, quando identificam, por exemplo, no caso, algo que é ruim, independente sendo da opinião ou não, mas no caso acho que a gente teve questões racistas, né? Como que isso funciona? Vocês seguem, não seguem? Eu queria entender como funciona esse outro lado. A gente começou a colocar no nosso processo de triagem, a varredura nas redes sociais dos influenciadores que se ligam a gente agora. Eu acho que é importante entender o background de cada um dos influenciadores, não só com o que foi escrito. Por acaso o Júlio está vinculado à nossa rede, tá? E a gente conhece muito bem o Júlio, assim, a pessoa do Júlio Cossielo. E sem querer entrar no mérito, assim, ele errou, ele assumiu que errou, mas eu acho que tem, no caso dele especificamente, uma questão muito clara de educação, de entendimento. Eu acho que, mesmo antes, se você virasse para ele e falasse, olha, o que é racismo, talvez ele não te desse uma resposta correta. Então, ele não teve essa educação lá atrás para entender como se entra na casa de uma pessoa, como se conversa, o que pode, o que não pode. Então, isso também a gente teve que aprender, de como orientar essa galera, porque são jovens. Assim, o Júlio tem 24 anos, eu acho. Então, assim, são jovens, muitas vezes vieram de famílias humildes. O próprio Fred, que está com a gente, ele é de uma família super humilde. Então, assim, a gente tem que também entender o que precisa ser feito com essa galera em termos de orientação e educação, porque eles começam a falar com muita gente, começam a ter uma responsabilidade muito grande e às vezes não estão preparados. E a gente acha que porque eles já estão falando há muito tempo com muita gente, eles já estão preparados. Então a gente colocou no nosso processo sim uma varredura para poder, não para apontar o dedo ou para qualquer coisa, mas para a gente poder orientar, para a gente olhar para trás e falar, puta, isso aqui não é legal. Por quê? Por que não é legal? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então você influencia uma molecada que está vindo, se você falar dessa forma, vão achar que é bonito falar dessa forma e não é. Então é muito mais para orientação do que para, sei lá, punição, qualquer coisa assim. Mas sim, a gente colocou no nosso processo com os canais afiliados. Com os nossos canais proprietários, com os Desimpedidos Acelerados e o Fatality, é um pouquinho mais fácil, porque a gente começou os canais do zero, todas as redes, a gente conversa muito mais de uma forma institucional, então é um pouco mais fácil. Apesar das marcas acabarem sendo influenciadoras, né, o Desimpedidos, como o Desimpedidos influenciar muita gente, a gente conversa um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais institucionalizada com eles.
e os meninos que são os apresentadores, a Lê, o Chico, o Pezão, o Bolívia e o Fred, a gente orienta bastante também. Obrigada. De nada. A próxima pergunta é ali no meio, né? Oi, meu nome é Gustavo, eu sou influenciador digital também e eu queria completar a frase de vocês também. Eu estudo publicidade e propaganda e acho que muita gente se questiona, tipo, por que o influenciador digital hoje também está muito em evidência, né? Antigamente, na cultura de massa, praticamente só se fazia propaganda com pessoas muito famosas, celebridades, né? E hoje eu acho que o influenciador digital é uma pessoa mais próxima da gente, né? É uma pessoa que qualquer um pode ter voz, qualquer um tem acesso à internet. E aí a gente acredita mais nas pessoas que estão junto com a gente, que constantemente está produzindo conteúdo, está se preocupando com isso. Enquanto, por exemplo, eu também faço trabalho junto para a Gillette. E aí eu estava aqui pensando, tipo, vocês também fazem a propaganda com o Neymar e fazem também com influenciadores digitais. E quando a gente recebe uma propaganda, sei lá, com o Neymar, será que ele realmente usa? A gente tem esse questionamento. E quando a gente vê conteúdo pelo influenciador, a gente já tem um relacionamento com essa pessoa, a gente se sente mais próximo dela. E aí a gente já não tem essa barreira de questionamento, tanto quanto, entendeu? Então, é isso só que eu queria falar para vocês. Tem também sobre... eu estava estudando sobre pensamento e comportamento junto lá na minha faculdade, e tem uma filósofa chamada Judith Butler, que ela fala muito sobre nós nascemos sem a personalidade e com a nossa sociedade a gente vai... desculpa, estou nervoso. Nós vamos pegando o que a gente se identifica, o que a gente não se identifica. Então, a gente tem muita responsabilidade também como influenciador de saber o que nós vamos passar nas nossas mensagens. É isso. Eu queria fazer um comentário aqui que, sei lá, 10 anos atrás, as marcas não estavam muito preocupadas se o Neymar usava ou não o produto. Não sei se vocês concordam comigo, mas as marcas pegavam os grandes nomes, os atores, ídolos e tal, e colocava aquele cara para vender aquele produto. Não existia essa discussão que nós temos hoje. Essa discussão veio com as redes sociais, com esse poder da discussão da sociedade em torno de algo. Por isso que a influência se tornou muito mais importante. Porque aquilo, quando você pensa em adquirir alguma coisa, você fala com pessoas, você vai para as redes sociais, as pessoas estão ali se expondo, colocando suas opiniões. Não adianta mais apenas chamar um ídolo para fazer propaganda do seu negócio. Você tem que a gente chama isso de mapa social. Na Vivo, nós temos uma responsabilidade muito grande com quem a gente faz essa união, essa adequação de pessoas que podem que possam falar sobre a nossa marca. Então, sim, é identificado, é feito um trabalho muito criterioso. Mas é isso, quer dizer, antigamente, só respondendo a sua questão, eram os ídolos que faziam a cabeça das pessoas. Hoje, não mais, né? Vocês querem comentar sobre isso? Não? Já que você abriu... Não, por favor. Eu concordo discordando, porque eu acho que a Evelyn, o Júlio, o Fred, o Cauê, todos esses caras, eles são muito ídolos. A grande diferença é que hoje as pessoas buscam de forma segmentada a informação, eles buscam o que eles querem. Então, essa criação desses grupos facilita muito a comunicação das marcas, porque eles estão condensados num lugar só. Então, a Evelyn, ela deve ter 200 fã-clubes, né? Tem mais de 10 milhões de pessoas que seguem ela. Então, elas são muito grandes e são muito ídolos, mas é de um nicho. E esse nicho ele é muito forte. E vai ser cada vez mais forte à medida que o acesso à informação, foi a primeira frase, ele é regido pela
pelas pessoas. Então, isso vai cada vez mais ficar mais relevante, mais forte, e esses influenciadores vão ser cada vez mais relevantes, mais fortes e mais ídolos. Então, assim, é difícil você separar, falar, os ídolos lá. Eu acho que hoje eles são mais fortes do que o Tarcísio Meira há não sei quantos anos atrás, porque eles conseguem conversar diretamente com um público que talvez o Tarcísio Meira não conseguisse de forma diária. Então, só queria fazer essa ponderação aí para dar mais relevância para esse pessoal aqui que faz um trabalho fantástico. Vamos para a próxima pergunta aqui. Bom dia, sou Cláudio da BSA. Só querendo voltar lá à conversa que ela estava falando sobre saber o pregresso, né, dos influenciadores. Queria saber de todos, primeiro de empresas e de influenciadores. Como fazer essa anamnésia hoje, né, dos influenciadores, sendo que você pode tirar o tweet que você fez, que você pode apagar o Instagram que você fez, o vídeo que você fez atrás. Como fazer essa anamnésia hoje, como pensar, porque está todo mundo começando a pensar a partir de hoje, porque aconteceu isso há pouco tempo atrás. E como para os influenciadores fazer essa anamnésia das empresas também, né, porque existem empresas que foram boas e não estão mais, ou vice-versa, que conversaram com racismo, conversaram já há um tempo com usar produtos em animais, que hoje a gente não conversa mais. Como que fazer essa anamnésia num tempo onde que tudo que era para trás pode ser apagado, né? Das redes sociais, principalmente, no nosso meio digital. Eu acho que são uma combinação de fatores, né? É lógico que você analisar o histórico em si das redes sociais, ele é fundamental e super importante, mas você precisa conhecer o influenciador também. Como o André comentou, se aquilo é uma falta de caráter, vai aparecer de outra forma. Se é uma questão de falta de conhecimento, de educação, ou de mudança da perspectiva sobre o assunto, porque a perspectiva desses assuntos, elas mudaram, elas estão mudando, né? A gente tem quebrado um monte de paradigmas sobre um monte de assunto. Então, a gente precisa entender se a nossa perspectiva sobre aquilo mudou. A gente sempre pensou assim? Não sei, né, sobre todos os assuntos. É lógico que racismo é racismo, isso não tem discussão. Mas a perspectiva sobre diversos assuntos ligados a inúmeros temas, elas vêm mudando. Então, a gente também tem que dar a oportunidade das pessoas se adaptarem a essa mudança, enxergarem, passarem a enxergar de outra forma, poderem olhar para trás e também reconhecer o que estava errado e o que tem que ser feito de outra forma. Poder apagar o que foi feito, assim, pode apagar. Também tem aquela coisa de que a internet não perdoa, então, dependendo do nível da gravidade, uma vez que você pôs aquilo na internet, tem muita chance daquilo estar lá para sempre, porque alguém salvou, printou e vai compartilhar. Mas acho que também não é o caso de ficar, né, revivendo para sempre a coisa que foi feita, foi apagada, porque isso não constrói a discussão. A gente precisa olhar para todos esses fatos e analisar como é que a gente melhora daqui para frente. Então, ainda bem que os meninos agora fazem essa análise com os canais que eles trabalham, ainda bem que um monte de gente começou a repensar na forma como trabalha com isso. Então, acho que essa mudança ela já é muito valiosa. Assim, se todo mundo parar para pensar como fazer isso diferente, já vai ser muito valioso daqui para frente. Eu queria só agregar, concordo plenamente com o que ela falou, e o que eu acho que é importante colocar aqui, que existe uma diferença muito grande entre imagem e reputação, né? Vou citar aqui o Neymar, que a gente está... Ele acabou de ter um problema de imagem. Ele tem uma reputação ilibada. Ele é um grande jogador, é um rapaz que tem trazido muito sucesso e êxito para todos os times para que ele joga. Teve um problema sério de imagem e que isso vai ter que ser consertado. Então, o que eu queria dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o Neymar, ele é um êxito e será a partir da hora que ele resolva essa questão. Então, uma marca, por exemplo, daqui um ano, ele resolvendo esse problema de imagem, né, que ele está tendo nesse momento, essa fotografia dele agora, ele vai resolver isso, porque tem muita gente capacitada ao lado dele, melhorando a imagem dele. Então, ele vai, sim, passar por essa fase, essa crise de imagem.
Agora, isso não significa que uma marca, daqui a um ano e meio, né, não vai deixar de contratar o Neymar. Então, eu estou citando um exemplo muito, né, além, mas vamos trazer isso para todo mundo, né? Errar é fato. As maiores marcas que vocês já puderam imaginar já tiveram problemas de imagem e elas se recuperaram a partir da hora que elas foram verdadeiras, né? E realmente se colocaram à disposição das pessoas para falar a verdade. Eu acho que é conhecer o caráter, informação e educação. Acho que é isso. Assim, se o caráter é bom, você consegue dar informação e consegue educar, direcionar, você consegue resolver. Acho que ninguém é isento de erro. Você só precisa entender. Se o cara virar para você e falar, não errei, eu estou certo, é isso, você já fala, opa, peraí, então não estamos num ambiente aí muito legal. Se ele entende o erro e quer olhar para frente de uma maneira diferente, é um caminho bom. Então, informação, educação e conhecer o caráter para a gente é determinante. Eu concordo tanto com a parte de marca como a parte do influenciador. Eu acho que a gente, como influenciador, tem que realmente buscar sobre a marca, ver se tem a ver com a gente e ver se realmente vale a pena fazer essa publicidade, sabe? Eu acho que a gente, como influenciador, e a marca tem que fazer o mesmo com o influenciador antes de contactá-lo por valores ou por números, né? Acho que é isso. A Mauri da Jeffrey Group. Eu queria saber de todos, no caso das executivas de comunicação, em relação aos influenciadores, e no caso dos influenciadores, em relação à marca. Claro, sem citar nome nem marca nenhuma, mas se vocês já fecharam algum tipo de ativação, e aí durante ou após a ativação vocês tiveram que gerir uma crise, no caso de vocês com o influenciador, de vocês com a marca, especialmente no caso dos influenciadores com feedback negativo da base de seguidores, porque a base de seguidores de influenciadores tende a ser bastante fiel. Então, se você ativa uma marca e de repente o feedback é negativo, aquilo vai mexer na sua reputação. Acho que sim, algumas. Às vezes, realmente aquilo acontece. A gente tenta se planejar e se programar ao máximo para quais são os eventuais problemas que a gente pode ter e como que a gente resolve, mas a crise, às vezes, ela acontece até de um fator externo a exatamente aquela relação com o influenciador, né? Então, sim, a gente tem que estar sempre preparado para dar um jeito ali. Eu já passei por algumas, mas, no fim, a gente sempre conseguiu contornar a situação, tomando cuidado. O nosso papel ainda como agência, a gente ainda está ali meio que no meio do caminho, né? Então, a gente está, lógico, defendendo um cliente, mas a gente também acaba representando, até certo ponto, o influenciador. Então, tem ali o jogo de trabalhar os dois lados, né? O que acho que é um pouco mais desafiador, mas a gente tem que estar sempre preparado. Não tem... Acho que a crise, quando ela vem, não dá para falar, não sabia que isso podia acontecer, porque hoje, do jeito que as coisas estão, a gente tem que ter ali uma noção do que pode acontecer. Assim, eu não sou perfeita, tá? Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Você perguntou se isso já aconteceu, né? Acho que há 1 ano atrás, Diego deve lembrar, meu marido está aqui na frente, chegou uma proposta para mim e acho que para mais de 50 influenciadores, que era de uma marca desconhecida, né, no mercado, que a gente realmente ninguém conhecia, e era uma proposta muito incrível, sabe? Era uma proposta assim que todo mundo fala, não, vou fechar agora. E eu estava num processo eu tinha feito uma cirurgia, tal, não tinha lido muito bem o contrato, e falei, não vou fechar agora, porque tudo passa por mim. Eu falei, eu acho que é isso que eu queria passar para todo mundo que está aqui, principalmente para os influenciadores. É importante, se você fizer essa busca antes, essa pesquisa, e ter esse cuidado, dificilmente você vai cair em alguma coisa dessa. E eu não caí, e esses 49 caíram. E o que aconteceu com essa marca? Era um site que ia ser lançado, e as pessoas tinham que pagar a afiliação desse site, era R$50 o boleto, se eu não me engano. E eu sei que as pessoas iam conseguir comprar iPhones por R$999, máquina de lavar de 3.000 por R$700. E aí, depois que eu fui ver, né, quando eu falei, agora eu vou ler o contrato
dessa proposta aí, eu li e falei na hora, eu falei, isso aqui é golpe, com certeza. E, por exemplo, eu poderia ter aceitado, eu ia ganhar o dinheiro da publicidade, a pessoa que investiu foi muito bem... foi bem esperta, né? Porque pagou os influenciadores, mas ia ganhar muito mais, porque milhões de pessoas com influenciadores enormes que eles contrataram iam comprar, iam pagar o boleto no site, eles iam tirar o site do ar e iam meter o pé, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles lançaram o site, já tinha mais de 20 vídeos de influenciadores no YouTube que simplesmente leram a proposta e falaram, nossa, que maravilha! Né? E fizeram publicidade dessa marca. E eu me livrei. Porque eu falei para a agência, na época eu era de uma agência de assessoria, eu falei, eu não vou fazer isso porque eu vou ganhar a grana da publicidade, mas meus fãs vão pagar e eles vão se ferrar, né? Vão comprar, vão ter... Enfim, é a minha credibilidade. Então, assim, muita gente caiu com isso, eu não sei se alguém lembra, eu não quero citar nomes aqui, mas com certeza... Lembra? E foi bem grave. Assim, quando levantaram a marca, era um CNPJ de uma microempresa. Como se uma microempresa ia pagar mais de 300 mil reais para os influenciadores, digamos assim, aquela ação enorme, né? Ninguém pensa, sabe? Os influenciadores não pensaram, gente, como eles estão pagando tantos influenciadores, como que essa conta não fecha, sabe? E quem não teve esse cuidado se ferrou. E eu, graças a Deus, não me ferrei, porque eu li aqui o contrato bem lido e falei, não aceito essa publicidade. Então, é por isso que eu dei logo no início esse exemplo, que se talvez eu aceitasse todas as publicidades que já chegaram para mim, talvez eu estivesse até rica. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque, graças a Deus, eu estou aí, sei lá, 15 anos de blogueira e mais de 5 anos como influenciadora, como youtuber, e, graças a Deus, trabalhando com grandes marcas e estou aí até hoje, sabe? Eu acho que tem que ter esse cuidado. E foi isso que aconteceu comigo, com essa empresa que muita gente aqui lembra. Ela mesma. A gente tem uma última pergunta aqui na frente, e é a última que depois vamos encerrar, por favor. Meu nome é Sara. Vocês falaram que... ele falou que a questão do nicho, né? Que cada um tem seu nicho e tudo mais. E também que o influencer representa a empresa e o produto também entre aspas, representa o influencer. Como vocês fazem para, assim, não é só a questão, ela recebe bastante publicidade, só que ela já é uma grande influencer. Como vocês fazem com as propostas dos micro-influencers, que vocês devem receber bastante, propostas de micro-influencers, que têm interesse na marca de vocês, tem um nicho de vocês, como vocês recebem isso e fazem parceria com eles, ou não fazem? Como seria? Eu queria colocar para vocês que, cada vez mais, nós estamos com muito foco nos micro-influenciadores. Nós acreditamos muito na força, no poder desses nichos, dessas pessoas que são muito, que se segmentam muito e que são, vamos dizer, tem muitos fãs. Muitas vezes você não tem uma repercussão muito grande com os grandes influenciadores, mas você tem aquilo com um grupo de pessoas que você está chamando de nichado, mas que é muito potente. Então, a gente está acreditando muito na potência dos micro-influenciadores, muitas vezes até versus esses grandes influenciadores, porque a gente acredita nessa potência, no poder da influência dessas pessoas. Então, sim, recebemos propostas, sempre procuramos também, todas as vezes que vamos fazer campanhas, vamos atrás de pessoas, né, dos segmentos nichados. Então, cada vez mais as marcas, acredito, e pelo que a gente ouve também das agências, estão olhando para esses micro-influenciadores. Aliás, vocês vão começar a falar sobre eles aqui, né? A gente trabalha bastante com micro-influenciador. Acho que o critério, na verdade, ele é um pouco o objetivo que eu tenho com aquele trabalho, né? Então, eu preciso entender qual que é o nicho que a marca quer falar. Isso já é um corte ali para chegar em determinados grupos. Mas, se eu vou trabalhar uma campanha de awareness, ou se eu quero conversão, se eu quero engajamento, tudo isso me leva para caminhos diferentes. Mas a gente acredita muito que todo mundo é um influenciador. O que muda, na verdade, é a quantidade de pessoas que você impacta ali dentro da sua base de seguidores,
ou até na sua casa, na sala de aula, no trabalho, todo mundo. A gente está o tempo inteiro influenciando as pessoas ao nosso redor. Então, não tem por que não ser considerado só por questão de tamanho de audiência. Eu acho que tem canal para tudo, né? Eu acho que na Jeffrey é a mesma coisa. Tem os grandes influenciadores, você tem os micros, cada um atinge um determinado público. Então, você tem que entender o que é melhor, né? Por favor, André. A gente acredita muito lá no Desimpedidos, na Network como um todo, nos micro-influenciadores também. Inclusive, esse projeto que eu citei, que a Evelyn participou, ela era uma madrinha, mas tinham micro-influenciadores, tinham canais de até 100 mil inscritos que participaram como postulantes ao título do The Voice de influenciadores que a gente fez. Isso lá em 2014, 15, 16, sei lá. Recentemente, a gente fez uma campanha com a Ketchum, do Copo do Neymar, onde a gente filtrou alguns canais e trouxe canais menores também para fazer a divulgação. Então, de novo, tinha muito claro o objetivo, o que a Ketchum e a Gillette queriam atingir com essa ativação, e a gente aproveitou da nossa rede de relacionamento com influenciadores menores para ajudar a dar suporte a essa campanha e conseguir uma amplificação maior. Então, para a gente funciona demais, a gente sempre está próximo da galera que tá surgindo, a gente acompanha, a gente tem ferramentas, plataformas que a gente acompanha todo o crescimento dos canais. Então, para a gente funciona muito, a gente quer ajudar também a desenvolver o mercado, porque a gente aqui ainda pega um dinheiro desse tamanho de um bolo muito maior que a gente tem potencial de pegar. Então, para a gente, o mercado fortalecendo é bom para todo mundo. Legal, gente. Obrigado a todos aqui que vieram. A Elisa, a Marta, a Evelyn e o André vão estar ali no cafezinho, se alguém quiser conversar também. E obrigado para todo mundo que veio aqui também. A gente vai preparar o próximo painel agora. Obrigado, Márcio. Parabéns pela organização. É isso aí. Valeu. Let's get this off of your chest, right here, right now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing paint off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotion. I see that look in your eyes.